Graça e paz, seja bem-vindo à nossa primeira aula do módulo Líderes, do módulo sobre liderança. Hoje nós vamos entender o que é ser um líder dentro do contexto cristão. Mas antes eu quero que você saiba que nem todos nós fomos chamados para sermos líderes. Diferente de quando eu falei sobre pregação, quando Jesus ele nos chama para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está fazendo esse chamado para todos aqueles que creem. Então, todos nós somos chamados a anunciar as boas novas, a falar de Cristo e a fazer com que a palavra dele seja pregada por todo mundo. Mas nem todos nós fomos chamados para sermos líderes. Na verdade, a palavra diz que aquele que é muito dado, muito será cobrado. Então, o cargo de liderança, ele exige muito mais responsabilidade e existe sobre nós uma cobrança muito maior. Quando o dia do Senhor chegar, aqueles que são líderes serão cobrados, terão que dar conta não só da sua própria vida, mas também das vidas que Deus colocou eles para guiar, para liderar, para cuidar. Então, nós precisamos entender que liderança é um chamado, e esse chamado acontece por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver nas próximas aulas que existem dons espirituais e dons ministeriais. E esses dons ministeriais são justamente os dons que são dados ali para liderar igreja. Nem todos nós recebemos esses dons, nem todos nós receberemos os mesmos dons. O próprio Espírito Santo que faz essa distribuição como ele bem quer. Então é ele que vai nos chamar aí. Deus usa o Espírito Santo para nos vocacionar a sermos líderes. Os líderes também não são melhores que os outros que não são líderes. Nós fazemos parte do mesmo corpo, nós só temos funções diferentes. Você está vendo aqui o corpo? Eu tenho mão, eu tenho olhos, nariz, boca. São membros diferentes e cada um exerce a sua função, mas todos esses membros juntos é que compõem o corpo. Assim também é o corpo de Cristo. Então, uns são chamados para liderança, outros são chamados em outras áreas, uns têm determinados dons, outros, e todos esses dons, tudo isso que Deus nos dá, mesmo que de forma individual, uma porção para cada um, uma porção diferente para cada um, tudo isso coopera para o bom funcionamento do corpo e todos nós fazemos parte do mesmo corpo, ainda que tenhamos funções e propósitos diferentes dentro deles. Amém? Entendido até aí? Bom, então vamos entender agora o que é liderança, Patrícia. Eu vou ler no dicionário para vocês o que é que diz. Diz assim: líder é o indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outra pessoa ou de outras pessoas. Bom, então dentro do contexto cristão, não é muito diferente do que acabamos de ler no dicionário. O líder, ele é realmente alguém que recebe, que tem autoridade para coordenar outras pessoas. E essa autoridade, dentro da liderança cristã, nos é dada pelo próprio Deus. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, como eu já falei antes, vai nos dar essa autoridade, vai nos dar esse cargo, vai nos vocacionar. E isso vai ser visto pelas pessoas ao nosso redor, pela nossa comunidade de fé. Então, um pastor ou um bispo ou algum outro líder vai ver em nós esse chamado e vai estar ali nos vocacionando, nos colocando, por exemplo, dentro de uma escola de líder, nos guiando para que nós possamos ser também ali, preparados, capacitados para liderar pessoas. Deus vai nos dando pessoas para a gente cuidar, para a gente apacentar e dessa forma nós vamos entendendo que somos chamados, vocacionados para sermos líderes dentro do ministério. Segundo ponto que ele aborda aqui no dicionário é que líder é uma pessoa cujas ações e palavras influenciam o comportamento e o pensamento de outras pessoas. Para nós também é assim, nós como líderes cristãos, nós exercemos a liderança por meio da influência. Então nós precisamos agir e falar conforme a palavra de Deus, a fim de que as pessoas que estão ao nosso redor, que vão ser cuidadas por nós, elas venham a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus,
tenham os seus pensamentos e comportamentos transformados, assim como foi conosco. Então, antes de eu ser líder, eu tive um líder, ainda tenho um líder. E esse líder me ajudou ao quê? A conhecer Jesus. Então, através das ações, das palavras desse líder, eu pude conhecer Jesus e dessa forma eu também tive os meus pensamentos e o meu comportamento transformados. Então, líder dentro do contexto cristão é alguém que influencia outras pessoas a conhecerem a Deus. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para inspirar pessoas a irem até Jesus, inspirar pessoas a aprenderem mais sobre a palavra, a obterem conhecimento de Deus. Lembra da palavra de Deus? Ela diz assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se nós já absorvemos, já recebemos conhecimento dos céus, nós precisamos doar esse conhecimento. Então, nós, líderes cristãos, somos responsáveis por guiar pessoas até Jesus e auxiliar na edificação da igreja. Claro que a gente não pode fazer o trabalho do Espírito Santo, tá? Nós somos cooperadores de Deus, cooperamos aí com o que o Espírito Santo está fazendo, com a obra que Deus iniciou e que Ele mesmo, é fiel para cumprir. Então, agora que a gente entendeu que um líder cristão é alguém que influencia pessoas para terem um relacionamento com Deus, para conhecerem a Deus, um líder, ele também é alguém que ensina essas pessoas a obedecerem os mandamentos de Deus. Lá no cumprimento do ID, no chamado de Cristo para irmos, também fala que é para nós irmos ensinando as pessoas a obedecerem a palavra dele. Então, o líder, ele também vai exercer ali a função de um professor, ele também vai ensinar. Nós precisamos ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Eu não sei você, mas no começo da minha caminhada eu não entendia bem a palavra. Foi por meio de alguém que já entendia que eu comecei a ter um relacionamento com Deus e só então ter o Espírito Santo ministrando a palavra para mim. Eu, desde muito nova, lia a Bíblia, mas eu lia com os olhos humanos, Então, eu não conseguia compreender a palavra de Deus. A partir do momento que eu passei a ter um relacionamento com Deus, eu comecei a ler a Bíblia por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ministrava no meu coração e me dava entendimento sobre a palavra. E aquilo que eu ainda não conseguia compreender, por ser muito nova na jornada, meus líderes me auxiliavam na caminhada. Então, o líder, ele vai auxiliar os cristãos na caminhada. Por isso, nós também devemos, como líderes, buscar ser como Cristo. Cristo, ele diz que é para nós aprendermos com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Então, se nós precisamos ser imitadores de Cristo e levar um povo a também ser imitadores de Cristo, nós precisamos exercer o ensino, exercer a nossa função de liderança por meio da mansidão e da humildade. Nós precisamos ser mansos e humildes para ensinar. Nós vamos lidar com diversos tipos de pessoas, umas que aprendem mais fácil, outras que demoram um pouco mais a aprender, umas que amadurecem espiritualmente mais rápido, outras que precisam de mais tempo. Então, ter a humildade e a mansidão vai nos ajudar a servir essas pessoas da melhor maneira. Sabe, é muito importante que a gente entenda que nós não devemos buscar ser líderes por desejos egoístas. Sabe, eu não posso, eu quero ser líder porque agora tá na moda ser líder, tá na moda ser pastor. Agora eu quero ser líder porque eu vou ser honrado, eu vou ser exaltado, eu vou ser melhor do que os outros. Não é essa a motivação de um líder que é chamado por Deus. Um líder que é chamado por Deus tem na sua motivação, primeiro, amor a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amor ao próximo como a nós mesmos. Então, nós exercemos a liderança acima de todas as coisas por conta do amor. Porque nós amamos a Deus e nós amamos os nossos irmãos, nós vamos servi-los. Então, o segundo ponto da liderança é serviço. Você vai se doar para o outro, você vai servir o outro, porque você vai ter que gastar tempo com o outro. Nós vamos precisar gastar
gastar tempo com as pessoas que Deus nos der para liderar. Nós vamos precisar ensinar essas pessoas, nós vamos precisar acolher essas pessoas, aconselhar, guiá-las, instruí-las, exortá-las. Então, para isso, nós precisamos amar vidas. E nós amamos vidas quando nós amamos a Deus. Porque Deus fez o que, gente? Ele nos amou. E nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. Então nós devemos ser inspirados pelo amor de Deus e movidos pelo amor de Deus e pelo nosso amor ao próximo. Se você não entender que a liderança é para servir e não para ser servido, você não vai conseguir liderar como Jesus. Bom, um líder não é só aquele que prega e ensina o que você tem que fazer. Um líder, ele influencia pessoas por meio das suas palavras, mas também das suas ações. Então, se eu quero ser um líder saudável, um líder que realmente é ali um imitador de Cristo, eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Eu preciso não só pregar a palavra, mas viver a palavra. Eu preciso não só ensinar o povo a obedecer, mas obedecer a Deus. Então, primeiro a mudança, a transformação, primeiro o ensino, a palavra, ela alcança a minha vida, para depois ela ser ali transbordada através da minha vida. Primeiro os conselhos alcançam o meu coração, para poder eu conseguir aconselhar ali os meus irmãos em Cristo. Então, primeiro você recebe para você poder doar. Essa é a verdade. Primeiro você pratica a palavra para poder você ensinar a praticar, porque nós somos chamados como cristãos num todo, para ser um povo que testemunha de Cristo. Então, quanto mais nós líderes, nós com certeza temos que ter a nossa vida completamente respaldada na palavra de Deus. Eu costumo dizer que a graça da salvação é de graça, mas o chamado nos custa tudo. É o discipulado, é o virar discípulo. E para isso nós precisamos renunciar a nossa vida, né? Abandonar o velho eu e viver para Cristo, viver em Cristo. E devemos ensinar o mesmo aos nossos irmãos, mesmo aqueles que não vão ser líderes, mas eles vão ser filhos, e filhos são obedientes aos seus pais. Só que para nós, líderes, fica aquela palavra de que nós não podemos, depois de colocar a mão no arado, olhar para trás. Então nós precisamos seguir em frente, nós precisamos ser exemplo, ser pessoas de fé, pessoas firmes em Cristo, e Ele vai nos capacitando para isso. Por isso que muitas vezes nós vemos que os líderes, eles passam por mais adversidades do que aqueles que não são chamados para liderança, porque nós precisamos ser capacitados em todas as áreas, a fim de que nós possamos auxiliar os nossos irmãos. Quantas vezes eu não passei por momentos muito difíceis que eu pensava, nossa, mas por que eu tô passando por isso? E mais na frente, depois de eu enfrentar aquele problema, aquela adversidade, graças a Deus, eu entendi que era para auxiliar outra pessoa. Então eu vi alguém passando pelo mesmo que eu tinha passado, e eu posso dizer uma coisa a vocês: que a gente não precise passar por todas as adversidades dessa vida, porque realmente é muito difícil. Mas quando você passa por um problema, você passou por um problema que seu irmão está enfrentando, é muito mais fácil você agir com compaixão na vida dele. Então, normalmente, aquilo onde foi mais difícil pra gente, talvez aquele lugar de onde Deus nos tirou e que era mais difícil da gente largar, é o lugar onde Ele vai nos usar para salvar outras vidas, para ministrar em outras vidas, para restaurar outras vidas. Então, seu testemunho pode ser usado por Deus como um propulsor para que outras pessoas que passam pelo mesmo que você passou cheguem até Ele. Então, nós muitas vezes vamos viver, coisas mais difíceis, nós vamos passar por mais adversidades para que a nossa fé ela seja provada e nós sejamos aprovados, a fim de que sejamos completamente capazes de exercer o chamado que Cristo, Ele colocou nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Bom, para finalizar, eu quero só salientar
que um líder, ele é guiado por Deus. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas você precisa buscar o Espírito Santo. Se você for olhar lá para Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles eram guiados pelo Espírito. Então, quando o Espírito dizia, não vá em tal cidade, eles não iam. Quando ele os mandava para outra cidade, mesmo que ali tivesse prisões, tivesse açoites, tivesse adversidades, eles iam porque eles sabiam que era o Espírito Santo de Deus que estava os enviando para aquele lugar. Então, nós precisamos também buscar a direção do Espírito para exercermos o nosso chamado e para cumprirmos a nossa missão como líderes. Eu vou estar falando nas próximas aulas sobre diversos líderes que Deus levantou e como nós podemos aprender com eles. Mas, acima de todas as coisas, aprenda com o Espírito Santo, aprenda com Cristo, porque Cristo esteve no meio de nós e liderou uma geração e lidera até hoje, porque se não é por meio dele, de quem mais? Nós estaríamos aqui de pé, sendo comissionados a também cumprir esse chamado de direcionar a Igreja de Cristo, de direcionar pessoas até Jesus, de influenciar pessoas a chegarem até Jesus. Então não se esqueça, um líder cristão é aquele que recebe a autoridade de Deus para estar influenciando pessoas para terem uma vida com Ele. Amém? Que você possa influenciar, então, as pessoas ao seu redor por meio das ações e das palavras, que você possa ser um exemplo de fé e que essas pessoas elas consigam chegar até Jesus por meio do que elas veem na sua vida. É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!